Detentos são encontrados mortos na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Polícia faz revista e encontra drogas, celulares e dinheiro no Compage. E mais, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas realiza casamento coletivo no ramal da Água Branca. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2013. Está no ar o Jornal Notícia Agora. Olá, boa noite. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas realizou um casamento coletivo no ramal da Água Branca, área 14 da IEADAN. A matéria completa do evento você confere ainda nesta edição. Detentos são encontrados mortos na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eloico Moraes e Wagner Oliveira estavam na cela 6 do raio D. De acordo com as informações dos presos à polícia, Wagner teria matado Eloico e depois foi assassinado por outro detento. Pela manhã, grande movimentação de familiares e imprensa em frente à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Em menos de 24 horas, 2 mortes na ala masculina da cadeia. Os internos eram Eloico Moraes de Gama e Wagner de Oliveira Lima, também de 32 anos. Em nota, a Sejus divulgou que Eloico havia falecido acometido de um ataque cardíaco, mas, de acordo com familiares, essa informação não procede. De acordo com eles, Wagner teria o matado por conta de rixas. A mãe de Eloico, Dona Norma, chegou ao local acompanhada de seu advogado. Já a causa da morte de Wagner não foi divulgada oficialmente. Segundo especulações, ele foi espancado até a morte pelos 5 colegas de cela. As 5 testemunhas do crime prestarão esclarecimento sobre o fato no 1º Distrito Integrado de Polícia. E pelo menos 100 policiais militares participaram de uma revista no início da manhã de hoje no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. De acordo com informações do coronel Haroldo Furtado, da Polícia Militar, a ação é preventiva e busca evitar rebeliões e novas fugas. No local foram apreendidos 12 celulares, 9 chips, vários carregadores, mais de 15 armas caseiras, 53 trouxinhas de maconha, 2 rádios de comunicação e R$ 105 em dinheiro. O material apreendido pela polícia foi encontrado em buracos nas paredes e no chão de 5 celas do Compage. 23 presos foram transferidos para o isolamento. Omar Aziz defende diferenciação da Zona Franca de Manaus em Brasília e diz que unificação do ICMS vai gerar perda de 77% na arrecadação estadual. O governador do Amazonas, Omar Aziz, defendeu as vantagens corporativas da Zona Franca de Manaus, que sejam mantidas na apreciação do Senado a proposta do governo federal de reformar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O posicionamento do Amazonas foi demonstrado em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal em Brasília. A unificação da alíquota do imposto poderá gerar perdas de 77% da arrecadação estadual, afirmou Omar Aziz. A audiência pública discutiu a MP 599, que cria um fundo de compensação e um fundo de desenvolvimento regional para recompor perdas dos estados com a redução e unificação da alíquota do ICMS interestadual. O projeto prevê a unificação da alíquota do tributo em 4% no prazo de 12 anos, a partir de 2014. A proposta de resolução exclui o Amazonas, que permanecerá com ICMS diferenciado em razão da Zona Franca de Manaus. De acordo com Omar Aziz, a defesa do governo do Amazonas, na discussão da reforma do ICMS, é para que seja mantida o que assegura a Constituição Federal, ou seja, a diferenciação no tratamento da Zona Franca de Manaus. O grande ganho ambiental que o Amazonas dá hoje para o Brasil e para o mundo é que nós preservamos 98% das nossas florestas. E a curva
é inversamente proporcional. A partir do crescimento econômico, de uma melhor distribuição de renda, de 2003 para cá, a queda é muito grande em relação ao desmatamento. Ex-senador Jefferson Pérez ganha monumento no parque que leva o nome dele. A homenagem acontece no ano em que o parlamentar completaria 81 anos. Um monumento em memória ao senador Jefferson Pérez foi inaugurado nesta última terça-feira pelo governo do Amazonas através da Secretaria de Estado de Cultura, SEC. Um amazonense, um brasileiro que engrandeceu de forma enorme o Congresso Nacional como exemplo do que era. Portanto, um homem desse tem que ser sempre homenageado, porque ele é um grande exemplo a ser servido pela juventude, sobretudo nesse mundo muito desigual que a gente vive por aí. O senador é uma figura que marcou a história política do Amazonas nos últimos anos. Marcou a história da educação. Não se pode pensar no Jefferson exclusivamente como político, mas como professor da Universidade Federal do Amazonas, como intelectual, como membro do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, da Academia Amazonense de Letras, do Clube da Madrugada, como jornalista que todas as semanas estava com seus artigos há mais de 40 anos. A solenidade no Parque Jefferson Pérez contou com a presença de familiares e nomes da política, que lembraram a trajetória do senador, que em 2013 completaria 81 anos. Mais do que justa, é uma grande figura da história de Manaus, do Amazonas, e com uma inserção significativa na história do país, quando se fala em história contemporânea. O Jefferson era um manauara apaixonado e eu vejo aqui um exemplo para que mais pessoas possam ser valorizadas pelo que fizeram, pelo que fazem. E nós tínhamos aqui uma certa tradição do esquecimento, isso é ruim. O Jefferson merecia e merece todos esses elogios, todas essas homenagens. Eu tenho saudade deles. Confeccionado pelo artista plástico Murilo Sá Toledo, o monumento de bronze foi baseado em uma fotografia do senador, eternizando o semblante sereno e forte de Pérez. Emocionada, a viúva Marlídice Pérez agradeceu em nome dos filhos, netos e genros, falou da trajetória do marido e de sua relevância para o Amazonas. Para nós representa uma enorme felicidade, uma felicidade tão grande do tamanho de Manaus. Jefferson merece a homenagem, ela é justa e merecida. Justa homenagem. Missão do Banco Interamericano vem a Manaus para avaliar o programa de desenvolvimento da região do Alto Solimões. Em reunião com o governador do Amazonas em exercício, José Melo, os dirigentes do BID anunciaram novos investimentos para o estado. O governador do estado em exercício, José Melo, recebeu uma equipe do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BID. O encontro tratou do financiamento da segunda fase do projeto de desenvolvimento sustentável e de serviços básicos do Alto Solimões, Proderan. O Proderan tem por objetivo implantar uma rede funcional de saúde, saneamento e desenvolvimento sustentável nos municípios do Alto Solimões. O investimento para a nova etapa é de 73 milhões de dólares, sendo que 50 milhões é financiado pelo banco e o restante pelo governo do estado. Já atendemos Benjamin, Tabatinga e Atalaia, agora vamos atender Amaturá, Tonantins, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Fonte Boa e Jutaí, completando o Alto Solimões. Na reunião também foram tratadas novas propostas de financiamento que o governo do estado tem para o setor produtivo do Amazonas. Essa reunião também tem o condão de discutir um projeto de mais de 100 milhões de dólares, que é para a produção. São os arranjos produtivos que o Amazonas agora já pode sonhar com eles. O banco vem agora para nos ajudar a criar outros arranjos produtivos para outras atividades produtivas nossas do interior, para com esse arranjo produtivo a gente possa completar a cadeia e, ao completar a cadeia, agregar valor, quer dizer, aquele que produz poder ter um valor maior para aquilo que ele produziu. Os próximos financiamentos, tanto para o Proderan quanto para a industrialização de frutos regionais, está em fase de análise pelo banco. De acordo com o presidente da CIAMA, a expectativa de liberação da verba para a segunda fase do Proderan é de até o primeiro semestre do ano que vem. O governador Omar Aziz já entrou em contato com o banco, já concretizaram esse acordo.
E agora é aguardar os trâmites legais para que a gente possa ter acesso a esse financiamento. Confira agora a previsão do tempo para quinta-feira. A umidade alta e o calor formam áreas de instabilidade sobre o norte. Quase toda a região tem muitas nuvens, períodos de sol e fortes pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer hora. Em Roraima, no centro-oeste e sul do Amazonas, e Acre, chove a partir da tarde. Manaus, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus. Autazes, mínima de 25 e máxima de 34. Manicoré, temperatura mínima de 24 e máxima de 33. Fonte Boa, mínima de 26 e máxima de 32 graus. Cozinha Brasil do SESI realiza curso especial de Páscoa. E você vai ver ainda, Igreja Assembleia de Deus realiza casamento coletivo no ramal da Água Branca. Já após o intervalo. Cozinha Brasil do SESI promove curso especial de Páscoa. O objetivo é ensinar receitas saudáveis, nutritivas e de baixo custo para a Semana Santa. Dona Deusimar este ano vai inovar no cardápio de Páscoa. Pratos novos, bastante receitas novas, né, que vai fazer todo o diferencial na minha vida. As mudanças na alimentação da família de Dona Deusimar e dessas mulheres na Semana da Páscoa só será possível por conta do programa SESI Cozinha Brasil, que acontece de hoje até sexta-feira no Clube do Trabalhador, na Zona Leste da capital. Então, na verdade, a gente está fazendo uma receita, 5 receitas para você realmente fazer no almoço, um almoço diferente para sua família, de confraternização. Então, a gente está dando oportunidade para as pessoas a partir de 16 anos, homens e mulheres. O curso ele é gratuito e que queiram vir aprender receitas diferentes, aproveitando cascas, talos e sementes. Esse é o momento e esse é o curso. A gente está aqui à disposição. Elas aprendem várias receitas simples, saudáveis e principalmente com custo bem baixo. Na verdade, a maioria dos ingredientes a gente tem em casa, né? A gente só está transformando isso em outras receitas. Então, não são receitas que você tenha que ter comprado determinado ingrediente para fazer algo diferente. São receitas que você tem os ingredientes dentro de casa. Desde 2004, o programa ensina a população como preparar alimentos de forma inteligente e sem desperdício, introduzindo um cardápio farto e variedades, respeitando as diversidades regionais. Aqui em Manaus já está em sua 3ª edição. Este ano o tema é voltado para as comemorações da Páscoa. Acima de tudo, né, 100% saudável e com aproveitamento integral dos alimentos, onde está presente a maioria dos nutrientes nesse alimento. Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas realiza casamento coletivo no ramal da Água Branca, área 14 da IEADAM. 20 casais oficializaram a união. Seu João Brasil e Dona Nilcineide Amorim eram um dos 20 casais que aguardavam ansiosos pela hora do sim, em um casamento coletivo realizado pela IEADAM do ramal da Água Branca 1. Primeiramente porque a gente se ama. Segundo, que a gente tem necessidade de firmar essa união para que nós possamos ir melhor nos caminhos do Senhor, né, na igreja. A noiva de João Brasil agradeceu a Deus pela vida do idealizador do casamentão, o pastor de área Cristóvão Neves. Momento de alegria, né? A gente está aqui porque eu agradeço a Deus porque nós estamos aqui, né? Nós estamos na presença do Senhor, Deus. E eu agradeço a Deus, né, de nós estar aqui hoje casando, né, nesse momento tão maravilhoso, né, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor, né. E no primeiro ano que nós estamos aqui, em abril, nós chegamos aqui em fevereiro, em abril foi celebrado 61 anos de casado do irmão Duval. E nós fomos ganhando as almas para Jesus, Jesus foi salvando as famílias. E nós fomos percebendo que elas não eram casadas. Isso nos motivou muito. E nós começamos a orar ao Senhor e pedir de Deus que nos ajudasse para que todas as pessoas da nossa congregação, como também da área 14, de outras congregações, pudessem se legalizar diante de Deus.
Durante a cerimônia celebrada pelo pastor coordenador da área, Raimundo Garcia, a alegria refletia no rosto dos casais. O cerimonialista falou do amor e da forma como o marido deve agir com sua esposa, motivando seu João Brasil a declarar o que ele mais admira na dona Nilcineide. Quem ama a sua esposa não bate nela. Quem ama a esposa cuida. Mas a mensagem não foi voltada apenas para os homens. Durante a ministração, o pastor também declarou que o papel da mulher é respeitar seu marido, submissa no temor do Senhor. Foi a deixa que dona Nilcineide precisava para mostrar todo o seu sentimento por seu João. Eu admiro ele porque toda a luta que nós passamos, ele estava do meu lado, né? E ele nunca ele me aborreceu na hora que eu mais precisava dele, né? Então eu agradeço, né, por causa que toda a luta que eu estava passando, ele estava do meu lado. A ideia de mostrar todo o seu romantismo espalhou-se entre os casais. É porque depende do tempo, né? E também da vontade de Deus, né? E esse momento chegou e a gente estamos aí para somar, né? Compartilhar dos anos que a gente tem vivido e viver para sempre, juntos, unidos, como Deus quer. Ele é a pessoa que eu amo e que escolhi para viver o resto da minha vida. Muita emoção, é tudo. A bem dizer, não tem nem palavra para dizer. Apesar de todo o amor, seu João e dona Nilcineide enfrentaram muitas dificuldades para chegar ao matrimônio. Um sonho realizado, né? Muito feliz. Eu amo ela. Meu amor, eu te amo. Quero dizer para ele que eu amo muito ele, no fundo do meu coração. Mas, finalmente, o casal Brasil e os demais disseram sim e selaram a união perante Deus e os homens com uma aliança de amor, um beijo e a oração sacerdotal. Confira agora a notícia que jamais mudará. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Uma noite abençoada para você, para sua família. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá.